Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Heroes Brevcast. Eu, Mariana Márcico. Eu, Arnaldo Cordeiro. Eu, Eduardo Hirossi. Hoje nós vamos falar de um tema que é uma dúvida muito frequente entre os segurados. Me aposentei, Eduardo. Volto a trabalhar ou continuo trabalhando. Por que eu tenho que continuar contribuindo para a Previdência Social? Tá. Isso é uma pergunta interessante, tá? Primeiro, a fundamentação disso você vai encontrar na Constituição, né? Então, vamos falar de um princípio da solidariedade. Segundo, a gente tem que entender o modelo do nosso regime previdenciário. O modelo do nosso regime previdenciário ele é de repartição simples. Ou seja, a geração, em tese, a geração nova sustenta, a geração ativa sustenta a geração que não é mais ativa, tá? Então é assim, exercer uma atividade remunerada é obrigatório você fazer recolhimento. É justo? Se você for olhar o contexto como um todo, é justo, né? Porque você recebe o fundo que o INSS paga os benefícios, lógico, tirando o LOAS, que o LOAS é benefício assistencial, ele vem ao fundo comum, tá? Então, fundo de repartição simples. Então, quanto maior o número de contribuição, melhor para todo mundo. Por outro lado, se você recebe benefício do INSS, você não tem recolhimento previdenciário. Já o regime próprio, ele tem recolhimento previdenciário, tá? Então, assim, em questão de analisar o sistema como um todo, né, não entender o que é mais justo e o que não é mais justo, e lembrando que a população brasileira hoje está envelhecendo, na minha opinião, é bem justo isso, tá? As pessoas antigamente aposentavam, daí continuavam trabalhando, depois pedia a desaposentação. Quando eu vou analisar o sistema de regime previdenciário do Brasil hoje, eu vejo ele mais como um distribuidor de rendas. Eu acho que o INSS hoje no Brasil, por incrível que pareça, ele distribui muita renda. Se você analisar municípios pequenos, você vai ver que o comércio gira em torno de benefício. E geralmente que tipo de benefício? Benefício do INSS. É salário mínimo? Tudo bem, é salário mínimo. Mas assim, a gente tem também falar um pouco do nosso regime, que as pessoas às vezes reclamam muito do regime nosso, mas o nosso regime é bom. Pensando em distribuição de renda, o INSS hoje é um dos maiores distribuidores de renda, programa de distribuição de renda no Brasil. Tem que melhorar? Eu acho que sim, tem algumas coisas que tem que melhorar. Mas eu acho assim, no contexto geral, eu acho muito interessante, né? Principalmente a Mariana que trabalha com LOAS, a gente vê que a ideia é sempre, né? É sempre, no último caso, a pessoa receber um benefício de prestação continuada. Mas o que a gente sempre orienta, às vezes, né? Às vezes o segurado ele tem 13, 14 anos de tempo de contribuição, está recebendo LOAS, a gente pede para ele sempre recolher para sair do LOAS. Isso é bom para todo mundo, né? Para sair do LOAS e para receber um benefício previdenciário. Porque eu estou falando de experiência própria. Quando eu atendia muito idoso, como servidor, e o idoso ele acha que o LOAS é um benefício, uma aposentadoria. Quando ele chegava lá e você olhava e falava que não era aposentadoria, assim, às vezes falava, não é aposentadoria, é BPC, ele ficava bravo. Por quê? Porque a gente sabe que ele trabalhou. É que chegou o momento da vida dele, aconteceu de ou a empresa não registrar, como, né, nosso histórico, a gente sabe, ou ele não recolher. Então, quando ele recebe um benefício, que eles queriam saber se tinha 13º, né? Eles lutam pelo esse 13º. Né? Olha que interessante, quem recolhe como contribuinte individual não tem recolhimento de 13º. Porém, quando se aposenta, recebe 13º. Princípio da solidariedade, que é justo. Então, assim, quando a gente começa a olhar, tem coisas que a gente começa a analisar, se você olhar só com uma perspectiva, é lógico, a gente vai achar que é uma injustiça, mas quando você começa a analisar como um todo, a gente começa a perceber também que o nosso sistema não é um sistema tão injusto assim, ele beneficia muita gente. Você pega o princípio da Universidade de Cobertura e Atendimento hoje, a possibilidade, nós estávamos conversando, a possibilidade do segurado recolher uma alíquota reduzida, simplificada. Você pega aí facultativo baixa renda que recolhe sobre 5%, o contribuinte individual facultativo que pode recolher sobre 11%, o MEI sobre 5%, é lógico, abre mão de se aposentar por tempo de contribuição, mas ele está dentro do regime, que é o mais importante, é trazer todo mundo para o regime para não ficar à margem do Estado, né? Então, realmente quem trabalha nessa área, quando a gente até brinca, né, a gente tem que entender conceitos para a gente começar a fazer uma discussão. E sobretudo os princípios, né? E é muito interessante, né, Mariana? As pessoas sempre perguntam isso. A gente tem muita pergunta. Eu estou trabalhando e eu sou obrigado a recolher, sim. Só que você tem um limite, né? Você é obrigado a recolher até o limite teto do INSS.
Então, o INSS ele trabalha com o mínimo, o teto mínimo e o teto no máximo. Às vezes a pessoa fala assim, eu já vi revisão, o segurado entrar com revisão, eu falava, eu ganhava 10 mil reais, só considerou, exemplo, na época lá, o teto do ano. Daí a gente ia olhar e falar, não cabe revisão, porque já deu teto. E a pessoa querendo brigar, não, cabe sim, eu ganhava sobre 10 mil. Eu falei, você ganhava sobre 10 mil. Mas a contribuição que foi vertida para o INSS foi sobre o teto. Tá? Então tem essa lógica toda também, porque o INSS também não vai cobrar 10 mil reais do segurado e vai considerar apenas 7.500 e pouquinho que é hoje, tá? Então tem que analisar o contexto geral para entender. Para os benefícios programados tem um tempo mínimo de contribuição, tem a idade mínima, então tem todo um período que todos contribuem de forma igualitária, né, vamos dizer assim, para ter o direito a esse benefício. E quando a gente fala do equilíbrio financeiro atuarial, exatamente, todas as reformas baseado nesses princípios, né? O princípio da solidariedade, o princípio do equilíbrio financeiro atuarial. Por quê? Porque muda, né? O contexto social muda, né? Hoje a gente trabalha com BPC Loas com pessoas com 65 anos, tá? Acima de 65 anos, idoso. Pode ser que daqui 5 anos, né, dependendo da condição, já não é mais 65 anos, pode aumentar ou pode diminuir. Daí vai depender do nosso contexto social. Fala um pouquinho, a Mariana também é legal, assim, a Mariana tem mais propriedade do que eu para falar, porque ela atua nessa área específica, que é o autismo, né? Explica um pouquinho também, porque as pessoas acham que o autismo é só benefício, né, previdenciário, tem outros tipos também fora do contexto previdenciário. Eu acho que dá um podcast só de autismo, mas a gente só fazendo um adendo que o Eduardo falou do BPC Loas, né, e as pessoas com autistas são pessoas consideradas com deficiência para todos os fins legais. Então, todos os benefícios previdenciários ou assistencial que é destinado à pessoa com deficiência é destinado à pessoa com autismo. Desde, claro, que além de você comprovar essa deficiência, que é o autismo, né, que você comprove as barreiras, as dificuldades que essa criança, ou esse adulto, ou esse adolescente enfrenta para conviver em igualdade de condições na sociedade. E aí, conforme o Eduardo falou da contribuição, quem recebe Loas, que contribui também para depois poder receber uma aposentadoria, lembrando, né, só reforçando aqui que é a contribuição como facultativo, e não pode ser como facultativo baixa renda, né, Eduardo? Tem que ser na alíquota de 11%. E aí você está dentro do requisito do critério da renda, contribuindo como facultativo, não vai ter problema nenhum e vai contar aí como tempo para você depois no futuro se aposentar por idade. Certo. Quer falar alguma coisa, Arnaldo? Não, vocês já abordaram o tema, já explicaram tudo com maestria e não tenho o que acrescentar. Então, o próximo a gente vai tratar sobre deficiente, né, Eduardo? Porque tem a aposentadoria da pessoa com deficiência, tem o BPC deficiente, e é um assunto muito importante também. Sim. Até mais, pessoal. Até mais.